ao contrário, eu encontrei com alguém. Este alguém é Jesus, o Nazareno tão amado, que me deu paz e alegria, que está sempre ao meu lado. Não fez a linda flor que abre. Amados irmãos, amadas irmãs, prezados ouvintes, quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus e mais esse dia. Pela graça do nosso Deus, estamos chegando aqui para juntos lermos mais um capítulo da Palavra de Deus em nossa gloriosa viagem. Nós estamos lendo o livro de Esther e hoje vamos ler o capítulo de número 6. Esther, capítulo 6, versículo 1. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Verso 3. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Verso 4. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Verso 5. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. Verso 6. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Verso 7. Pelo que disse Amã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada? Verso 8. Traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Verso 9. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoem-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Verso 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E coisa nenhuma deixe cair de tudo quanto disseste. Verso 11. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Verso 12. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e com a cabeça coberta. Verso 13. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Verso 14. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Ó Pai, que nas mãos tens a vida, concede a senda florida no doce amor de Jesus.
Muito bem, meus amados e queridos irmãos, terminamos assim a leitura aqui do capítulo de número 6 do livro de Esther. E para a nossa mensagem desse dia, eu quero reler com você o versículo de número 11. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. O meu carinho neste hino que estou a cantar. Parabéns, parabéns, para nós é um dia de louvor. Amados e queridos irmãos, o capítulo nos conta sobre a honraria que Mardoqueu recebeu do rei através de Amã, inimigo de Mardoqueu e dos judeus. O mesmo Deus que dá o sono, conforme o Salmo 127, versículo 4, é o mesmo Deus que o tira também quando isso se faz necessário para o cumprimento de seus santos propósitos. Deus tirou o sono do rei Assuero. Por causa disso, o rei pediu que seus servos trouxessem e lessem diante dele as crônicas dos fatos que ocorrem em seu reinado. Dentre as milhares de crônicas, Deus fez com que os servos do rei lessem justamente para ele a parte que relatava o que o judeu Mardoqueu fizera em favor do rei, pois Mardoqueu havia salvado a vida de Assuero, quando soube de uma trama de 2 de seus eunucos visando assassinar o rei. O fato foi investigado e comprovado. Assim, os 2 eunucos foram punidos e a vida de Assuero foi poupada. Na ocasião, Mardoqueu nada recebeu em recompensa, mas tudo fora registrado nas crônicas do reino. Mas nessa noite de insônia, o ato heróico de Mardoqueu foi lembrado diante do rei. O rei, então, tomando conhecimento de que Mardoqueu nada havia recebido em recompensa pelo seu ato, decide honrar Mardoqueu. Pergunta ao seu servo quem estava no pátio aguardando para ser atendido. Era justamente Amã quem estava ali, pois viera pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu. O rei ordena que ele entrasse e pergunta a Amã o que poderia ser feito para recompensar alguém de cuja honra o rei se agradava. Amã, cheio de orgulho e arrogância, pensa tratar-se de si mesmo, devido à grandeza que ele alcançara ali diante do rei. E disse ao rei que desse ordem a um dos seus grandes príncipes que tomassem a roupa real e um cavalo sobre que o rei costumava montar, e vestisse esse homem de cuja honra o rei agradava, e colocasse então sobre o cavalo que o rei montava, colocasse também a coroa real do rei na cabeça desse homem, e o levasse pelas ruas da cidade, proclamando: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Para terror e ódio de Amã, o rei lhe responde que tomasse o judeu Mardoqueu e que fizesse exatamente como sugeriu. Amados irmãos, é assim que o Deus a quem servimos age. Ele diz-nos em sua palavra que aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. 1 Samuel 2, versículo 30. Mardoqueu honrou a Deus acima de tudo, se recusando curvar-se diante de Amã.
Mardoqueu também demonstrou lealdade ao seu líder maior na terra, no caso o rei Assuero. Assim, no momento certo, Deus o recompensou. Querido irmão, querida irmã, sigamos o exemplo de Mardoqueu. Vale a pena ser fiel a Deus em tudo e ser também leal aos líderes fiéis que Deus coloca sobre nós. Às vezes, a recompensa de Deus pode demorar um pouco, segundo a nossa avaliação humana. Porém, Deus age no tempo certo e Ele não deixará de honrar aqueles que o honram e o amam acima de todas as coisas. Se você decidir honrar a Deus, sendo fiel ao Senhor em tudo, e também ser leal e ajudador de seus líderes fiéis, certamente você será, com certeza, criticado por muitos, será chamado de fanático, será chamado de fundamentalista, será chamado de religioso, será chamado de puxa-saco de seu líder e etc. Mas não se importe, o que importa mesmo é agradar a Deus. O que importa mesmo é Deus saber a fidelidade e o propósito do nosso coração. O resto é resto. Meu amado irmão, minha amada irmã, medite nessa palavra. Deus abençoe ricamente a sua vida. Para nós é um dia de louvor, pois Deus em sua bondade nos deu um pastor de amor. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Obrigado, meu Deus, por esse dia. Obrigado por essa palavra que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Senhor, que o Senhor nos tome pela tua mão. Nos ajude, Senhor, a imitarmos a Mardoqueu na sua fidelidade ao Senhor e na sua lealdade ao seu líder. Pai querido, que nós hajamos assim também, porque queremos, ó Pai, sermos abençoados, assim como foi Mardoqueu. Em nome de Jesus. Hoje é teu dia, pastor, quero te homenagear. Receba o meu carinho neste hino que estou a cantar. Parabéns, parabéns, para nós é um dia de louvor, pois Deus em sua bondade nos deu um pastor de amor. Pastor, és o meu amigo nas horas de alegria e aflição. Conhecendo os meus problemas, me leva a Deus em oração. Parabéns, parabéns. Muito bem, meus queridos irmãos, assim estamos chegando ao final do nosso quadro, Vivendo a Palavra em Mais Esse Dia. Que Deus continue lhe abençoando, juntamente com a sua família. Aguardo você amanhã para nós continuarmos juntos. Estaremos lendo o capítulo de número 7 aqui do livro de Esther. Receba o nosso abraço e até amanhã, na paz do Senhor Jesus. Será um vencedor.